bom dia. Olá, pessoal. Bom dia. 7 de abril, segunda-feira. Este é o Visual, um programa feito em Libras. E está participando? Comenta lá no nosso Facebook. E preste atenção, hein? O endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. O Visual começa agora. Olha, comprar um imóvel novo já não é barato, não é isso? E um estudo revela que aqui no Brasil esse custo aumenta em até 12% devido aos gastos da burocracia. 18 bilhões por ano. Esse é o valor que o brasileiro paga pela burocracia no ramo imobiliário. Estudo divulgado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção e pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias mostra que a grande quantidade de processos e de documentos exigidos encarece o valor do bem em até 12% e atrasa a entrega em 40%. Você, às vezes, para entregar um imóvel para o comprador, pode demorar um ano. O imóvel pronto e a gente não pode entregar por causa da burocracia. Mas de quem é a responsabilidade? As construtoras alegam que a culpa é das prefeituras, porque é muito demorado aprovar os projetos de construção e conseguir as licenças ambientais. Elas também reclamam dos cartórios, dizendo que eles não têm processos padrão e não são informatizados. Nós precisamos de desobstruir esse caminho, arrumar solução para encurtar esse prazo, reduzir este custo do excesso de burocracia. A associação que representa os cartórios no Brasil contesta. A maior parte dos cartórios já tem todo o seu acervo digitalizado e prontos para seguir a normativa do governo federal. Já o presidente da Confederação Nacional dos Municípios diz que a culpa não é das prefeituras. Há um emaranhado, sim, de leis. E quem acaba executando, no caso de obra, de uma execução efetiva, é na ponta, ou seja, é lá no município mesmo. Sem ter a quem recorrer, o consumidor busca os órgãos de defesa e a justiça. No Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, são registradas uma média de 250 reclamações por mês contra o setor da construção. Atraso na entrega, defeitos no imóvel e a má qualidade do material utilizado pelas construtoras estão entre os motivos mais reclamados. É preciso, sim, ter a fiscalização, é preciso diminuir a burocracia, basta que se faça processo eletrônico e que a administração pública cumpra com os prazos. Agora, quem paga esse custo é o consumidor, não é a consultora. Ciúme, carinho, afinidade, atração. Na hora de ir à manicure, é preciso pensar além da beleza. Um levantamento realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais revelou que a maioria dos salões de Belo Horizonte não esteriliza corretamente os alicates. Sem a higienização adequada, o material pode transmitir várias doenças. A maioria das manicures admite. Já tirou o bife de alguma cliente. É aquele pedacinho de pele extra que sangra na hora de fazer as unhas. Porque às vezes tira muito, né, assim, aí acaba picando um pouquinho, dando uma machucadinha. E é aí que pode estar o perigo. Uma pesquisa da UFMG, feita em 235 salões de beleza da capital, apontou que em apenas 35% deles, os alicates e outros instrumentos metálicos são esterilizados de forma correta. E esse mau hábito pode ser a porta de entrada para bactérias, fungos e vírus, causadores de doenças como AIDS e principalmente a hepatite tipo B. A hepatite B pode ser transmitida através do uso do alicate inadequado, não necessariamente realizado uma descontaminação adequada. Para ficar longe de problemas assim, os critérios de higienização dos apetrechos utilizados para fazer as unhas é rigoroso. Eles devem ser lavados com água e sabão. Em seguida, banhados em álcool a 70%
e depois passar por horas de calor intenso, em temperatura alta dentro da estufa. Cuidados que muitas clientes e manicures dizem não abrir mão. O salão foi escolhido muito por essa questão da asepsia, sem dúvida. Mas quando o assunto é prevenção, os especialistas vão além. O ideal mesmo é que cada cliente leve para o salão o próprio alicate. O ideal é que cada um tenha o seu material próprio, que leve, que chegue em casa e faça a descontaminação dele. 50 anos da ditadura militar. Hoje vamos mostrar como a mobilização popular levou o Brasil de volta ao caminho da democracia. Desde o início do regime militar, em 1964, quem era contra a ditadura corria o risco de ter os direitos políticos e individuais cassados. Estudantes, políticos, artistas, intelectuais e até militares foram perseguidos e viveram na clandestinidade. Desde o momento que o golpe se instala, que a repressão vem junto, exatamente voltada para esses setores que eram considerados opositores do regime, os inimigos do regime. O que é que nós podemos fazer? Trabalhar na clandestinidade e depois tentar uma articulação para uma resistência efetiva. O movimento estudantil foi uma das formas de oposição ao regime militar e o governo reagia aos protestos com muita violência e prisões. Você fazia ali um discurso e saía correndo logo depois, porque nas manifestações marcadas, já anunciadas, já ia ter uma repressão muito grande. Em março de 1968, a invasão ao restaurante universitário Calabouço, no Rio, resultou na morte do estudante Edson Luiz. O fato revoltou o país e serviu para dar fôlego à luta pela liberdade. A polícia foi tentar ocupar o restaurante e no tiroteio feriram 2 estudantes. Um foi o Edson, que morreu, aí levamos o corpo do companheiro para a Cinelândia, para a Assembleia. Foi uma reação geral, eram entidades estudantis. A palavra de ordem era matar um estudante, podia ser seu filho. No dia 26 de junho de 68, cerca de 100 mil pessoas ocuparam as ruas do centro do Rio de Janeiro, em um dos mais importantes protestos contra a ditadura militar, a passeata dos 100 mil. A linha dura do governo reagiu. A partir do AI-5 se instituiu no Brasil sistemas muito organizados de repressão, de espionagem, de polícia política. Alguns companheiros tombaram, ficaram no meio do caminho, outros foram exilados, presos, no meu caso tive que passar para a clandestinidade. Casos de torturas, mortes e desaparecimentos continuavam. O jornalista Vladimir Herzog e o metalúrgico Manuel Fiel Filho foram mortos no DOI-CODE, órgão de repressão do governo. A professora Dulce Pandolfi foi uma das vítimas. Foi humilhada em uma das chamadas aulas de tortura. Foi uma coisa muito estarrecedora e ali eu estava completamente indefesa e no requinte de crueldade, onde eles mostravam exatamente o meu corpo, quais as melhores técnicas de tortura, o que é que era mais perfeito, o que é que produzia melhor resultado. Diante da crise econômica e do fracasso do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o general Ernesto Geisel, que assumiu a presidência em 1974, decidiu pela abertura política, classificada por ele como lenta, gradual e segura. A ditadura está muito vinculada ao momento do milagre econômico. E quando o dinheiro começa a ficar um pouco mais curto, a ditadura vai apodrecendo internamente. O projeto estratégico dos militares era repassar o poder aos civis depois do regime, depois do mandato do Figueiredo, mas dentro de um cenário todo controlado. Em 1979, o general João Batista Figueiredo tomou posse. O novo presidente decretou a lei da anistia e concedeu o direito de retorno aos exilados. Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Então a gente começou a ver, puxa vida, tá acabando a ditadura. É um outro tempo, é um outro momento e realmente nós ficamos eufóricos. Os partidos voltaram a funcionar dentro da normalidade. Por outro lado, a repressão clandestina continuava. Cartas-bombas foram colocadas em órgãos da imprensa e na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio. Em 1981, uma bomba explode durante um show no Rio Centro. Em 1984, políticos de oposição, intelectuais, atletas e milhões de brasileiros participaram do movimento das Diretas Já, pela aprovação da emenda Dante de Oliveira, que garantiria para aquele ano eleições presidenciais diretas. No dia 10 de abril, um comício aqui na Candelária, no Rio, reuniu
mais de 1 milhão de pessoas. Jamais o povo poderá ser vencido. Da decepção do povo, a emenda não foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Em uma eleição indireta, o deputado Tancredo Neves é eleito presidente da República, mas fica doente e morre antes de assumir. O vice-presidente José Sarney é empossado. Era o fim do regime militar. Não houve uma ruptura clara entre o fim da ditadura e a retomada da democracia. Tivemos a nossa transição marcada pela impunidade em relação aos que cometeram crimes durante o regime militar. Declaro promulgada o documento da liberdade. A Constituição de 1988 apagou os rastros da ditadura e estabeleceu princípios democráticos no país, mas não apagou da memória dos brasileiros os anos de chumbo. A experiência da tortura é uma coisa... Só quem passa por ela, né? Aquilo que algumas pessoas dizem, é uma situação limite, que você acha que vai morrer, que não tem mais solução. Temos que seguir em frente, né? Agora, não esquecer o que aconteceu. E o Visual de hoje termina aqui. A gente volta amanhã, não é isso, Cláudia? Isso aí. Muito obrigada pela companhia. Tchau para você.